Descubra o mistério por trás de 3 eventos cruciais que marcarão o início da tão esperada segunda vinda. Estamos falando da aparição de Jesus nos céus, onde cada olho testemunhará ao término dos tempos turbulentos da tribulação. Mas o que são esses eventos? E por que sua ocorrência está associada à segunda metade desse período desafiador? A primeira parte da tribulação pode até parecer relativamente tranquila para os fiéis, mas a pressão aumentará gradualmente com a implantação do sistema da marca da besta. É na segunda metade que a verdadeira batalha se desenrola, conforme o anticristo lança sua investida contra o povo de Deus. É nesse momento que a Bíblia nos revela que é hora de Cristo intervir. Mas esses 3 eventos não são apenas sobre a descida de Jesus, são também sobre a implementação de sua agenda divina. O primeiro desses eventos-chave é a profanação do templo pelo anticristo, conforme previsto por Jesus em Mateus 24, capítulo 15, versículo 16. Em meio a esse cenário, surge a necessidade de compreender as palavras do profeta Daniel e agir com sabedoria. Venha desvendar os segredos por trás desses eventos transformadores que culminarão na segunda vinda de Cristo. Essa profecia, por volta do ano 33 depois de Cristo, refere-se ao abominável da desolação, mencionado pelo profeta Daniel. O profeta Daniel estava falando de um evento que já havia ocorrido na época de Jesus, mas que era futuro para Daniel. Daniel escreveu no 6º século a.C., referindo-se à invasão de Antíoco Epifânio, o sírio, que entrou no templo de Jerusalém, sacrificou um porco e profanou o santuário, consagrando-o a Zeus, conforme relatado nos livros históricos e nos apócrifos. Essa ação desencadeou a revolta dos Macabeus. Jesus cita esse evento histórico para apontar para um evento futuro, que sabemos ser o surgimento do anticristo. A profecia de Daniel se cumpriu por volta do ano 168 a.C., quando Antíoco Epifânio realizou essas ações no Templo de Jerusalém. Algumas pessoas interpretam que Jesus está se referindo ao que aconteceria no ano 70 depois de Cristo, quando Jerusalém foi destruída pelos romanos e o templo foi profanado. Eles argumentam que não pode ser uma referência a um evento futuro porque o templo foi destruído em 70 depois de Cristo, e eles afirmam que não haveria mais um templo. No entanto, assim como muitos não acreditavam que Israel voltaria à sua terra ou que Jerusalém seria recuperada, também não acreditavam na possibilidade de reconstruir o templo. No entanto, hoje em dia, tudo está preparado para a construção do 3º templo em Israel. É lá que o anticristo, à semelhança de Antíoco Epifânio, profanará o templo. Mas onde o anticristo entrará? Ele entrará no lugar santo. No Antigo Testamento, há 54 menções ao lugar santo, todas referentes ao tabernáculo ou ao templo. No Novo Testamento, há apenas 5 menções no livro de Hebreus, todas referentes ao templo. João, ao escrever o Apocalipse no ano 95 depois de Cristo, já havia passado 25 anos desde a destruição do templo. Portanto, não poderia estar se referindo a algo que ocorreu no passado para ele, mas sim a algo futuro. Para Jesus era futuro, mas para João era passado, então João está literalmente dizendo que haverá um 3º templo e que ele será profanado novamente. Outro detalhe importante é que não existe nenhum relato que indique que nenhum romano tenha entrado no Santo dos Santos para adorar ou profanar, eles estavam interessados no ouro que estava lá. Apocalipse 11, capítulo 1, versículo 2, diz: Foi-me dada uma cana semelhante a uma vara, e também me foi dito, levanta-te e mede o santuário de Deus, e o altar, e os que nele adoram. Mas deixa de fora o átrio que está fora do santuário e não o meças, porque foi dado aos gentios, e eles pisarão a cidade santa durante 42 meses. Este texto revela muito. Diz que o santuário, este templo que será construído, não pode invadir a área dos gentios. Por quê? Porque no Monte Moriá, você tem 2 construções, a mesquita de Al-Aqsa, que fica na parte sul do Monte Moriá, conhecida pela cúpula cinza. A cúpula quase preta é conhecida como a mesquita de Al-Aqsa, enquanto a cúpula dourada ao norte é chamada de Domo da Rocha. Segundo a tradição judaica, o Domo da Rocha é o local onde Isaac foi oferecido a Deus, enquanto segundo a tradição muçulmana, foi onde Ismael foi oferecido. Ambas as construções são consideradas de grande importância e não serão abaladas. O templo será construído mais à direita, quando visto do Monte das Oliveiras. Por isso, o anjo adverte para não invadir o átrio dos gentios, pois será destinado a eles por 42 meses, representando os 3 anos e meio da segunda metade da tribulação. Isso sugere que o templo reconstruído será inaugurado durante esse período. A convicção de que o anticristo entrará no Santo dos Santos durante a inauguração, declarando-se como Deus. Os judeus, por sua vez, provavelmente contestarão sua autoridade, questionando sua posição como sumo sacerdote.
Não aceitamos você aqui, eles dirão, recusando o anticristo como o Messias ou até mesmo como Deus. O texto deixa claro que por 42 meses, os gentios pisarão a cidade santa, um ato simbólico de opressão e perseguição. Esse período é conhecido como a Grande Tribulação, a segunda metade dos 7 anos previstos. Paulo também aborda essa questão em 2 Tessalonicenses 2, capítulo 3, versículo 4. Ninguém de modo algum vos engane, porque isso não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, o anticristo, que se opõe e se levanta contra tudo o que se chama Deus ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Este texto é claro. O anticristo se oporá a tudo que é divino, inclusive se declarando como Deus, e até mesmo ocupará o santuário de Deus, manifestando sua arrogância e falsa divindade. De fato, o abominável da desolação é uma referência ao anticristo, como Jesus predisse que aconteceria novamente no futuro, assim como ocorreu no passado com Antíoco Epifânio. Paulo confirma isso ao afirmar que o anticristo entrará no Santo dos Santos e se proclamará como Deus, desafiando todas as divindades e sistemas de crenças. Essa rebelião não será dirigida apenas contra o judaísmo e o cristianismo, mas contra todas as religiões. O texto sugere que o anticristo buscará suprimir a liberdade religiosa, forçando as pessoas a adorá-lo ou enfrentar a morte. Essa é a terrível realidade que o texto nos alerta. Assista agora o vídeo que deixei na descrição e no primeiro comentário, a razão pela qual as pessoas estão vendendo suas almas ao diabo, disponível em nosso canal. Este vídeo oferece uma perspectiva fascinante sobre as motivações por trás de certos comportamentos e escolhas, fornecendo insights valiosos sobre a condição humana e os desafios morais enfrentados pela sociedade atual. Não perca a oportunidade de explorar este conteúdo complementar, que pode enriquecer ainda mais sua compreensão sobre o tema abordado.